Olha só, pessoal, agora vamos falar de um projeto que reúne informações sobre as 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul e serve como instrumento de análise sobre catástrofes ambientais. Mais cedo, hoje mesmo, a minha colega Bruna Essig, apresentadora do Conexão RS, gravou uma entrevista com o coordenador do Observatório de Direito Urbanístico que desenvolveu este trabalho. Vamos ver. Eu converso agora com o coordenador do Observatório de Direito Urbanístico, o advogado Fábio Scopel Vanin. Muito boa noite, Fábio. Como é que esse projeto pode influenciar no plano diretor dos municípios? Boa noite, agradecer, Bruna, a oportunidade de estar participando do Poder RS, da TV UBRA, e dizer que no ano passado, no âmbito das possibilidades que a FAPERS, que é a nossa entidade de fomento de pesquisa, tem no estado do Rio Grande do Sul, nós apresentamos um projeto de pesquisa que visava observar o plano diretor dos 10 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? E um dos temas a ser abordado nessa pesquisa foi justamente as questões relacionadas ao meio ambiente, né? E dentro das questões do meio ambiente estão presentes as questões das catástrofes, né? Este tema ele está presente na perspectiva do direito urbanístico de maneira definitiva, digamos assim, pelo menos desde o ano de 2012, que no ano de 2012, pelo advento da Política Nacional de Defesa Civil, ocorreu uma mudança no Estatuto da Cidade, com a inclusão do artigo 42A, e com essa inclusão, aqueles municípios que estão localizados nas áreas consideradas de desastres, suscetíveis a desastres, ligadas a deslizamentos, enxurradas, ligadas também à questão de alagamentos, eles precisam, além do conteúdo geral do plano diretor, também apresentar uma série de estudos específicos, né? E dentro da nossa pesquisa, dentro do Observatório de Direito Urbanístico, no estudo dos planos diretores, a gente pôde verificar que de 10 dos municípios maiores do estado que a gente está estudando, apenas um deles, né, não está nesse cadastro nacional. Então, sem dúvida nenhuma, os municípios do estado do Rio Grande do Sul, por estarem nesse cadastro, eles vão necessitar de uma série de adequações, de estudos diferenciados quando da revisão desta norma que é tão importante. Normalmente, o debate do plano diretor, ele gira em torno de temáticas relacionadas a planejamento urbano, mercado imobiliário, entre outras questões, né? E esses aspectos de planejamento ligado a áreas suscetíveis a desastres, eles muitas vezes ficam no segundo plano, né? E pelo motivo da situação que a gente viveu no último mês, em especial no Rio Grande do Sul, né? Mais que nunca se torna necessário, né, essa inclusão destes temas, não só por ser um direcionamento legal, mas também pela uma necessidade fática, né? Ficou comprovado de que esse tema precisa não só ficar dentro da esfera da defesa civil, desses temas emergenciais, mas sim precisa ser inserido na temática do planejamento. Certo. Né? Então, essa questão é uma questão muito importante que precisa fazer parte do debate de revisão dos planos diretores dos municípios. Com certeza. Fábio, que municípios que são esses? Olha, a nossa pesquisa, ela envolve os 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, Porto Alegre, Caxias, Canoas, Pelotas, Gravataí, Santa Maria, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Passo Fundo, que são, pelo IBGE, os municípios com maior população. Esse é o nosso escopo. Destes municípios, apenas Passo Fundo não consta neste cadastro nacional. Os outros 9 constam no cadastro nacional. Alguns deles com
definição de que o desastre está ligado a deslizamento, outros deslizamento, enxurrada e inundação, né, dependendo do município. Em alguns deles, o cadastro nacional, que ele está atualizado até 2022, ele vai até indicar o número de pessoas mapeadas em estado de risco, né? Esses dados a gente tem no nosso observatório, eles vêm do Cadastro Nacional. A gente percebe que o Cadastro Nacional ele tem dados até 2022, então ele está, de certa maneira, desatualizado, pelo menos com a informação que vem a público, né? E a gente percebe que os impactos que a gente teve, em especial nos eventos de maio, deram conta de muito mais pessoas afetadas do que aquelas inicialmente mapeadas neste cadastro, né? Certo. O que é importante trazer aqui também um aspecto que eu considero muito pertinente. Eu estou falando das maiores cidades. Então, eu vim comentando, né, a nossa pesquisa ela tem um enfoque justamente nos maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, aqueles que eu citei, né, que vão ter que fazer as inclusões necessárias, né, novos estudos, né, como parâmetros de parcelamento e ocupação específicos, mapeamento das áreas suscetíveis a risco, medidas de drenagem urbana, entre outros, no advento da revisão do plano diretor. Mas essa modificação que o Estatuto da Cidade sofreu em 2012, ela tem um outro aspecto muito pertinente, que ela torna obrigatório, e isso acho que é algo muito importante, torna obrigatório o plano diretor com essas diretrizes voltadas à suscetibilidade de risco, de desastres, também em municípios com menos de 20 mil habitantes. Porque a regra geral do Estatuto da Cidade é que o plano diretor, ele somente é obrigatório em locais com mais de 20 mil habitantes. Agora, aqueles municípios, e são muitos, do estado do Rio Grande do Sul, com menos de 20 mil habitantes, que estão nesse cadastro, também terão que ter plano diretor e também terão que ter um plano diretor que contenha aquelas necessidades, aqueles estudos, aquelas indicações do artigo 42A do Estatuto da Cidade. Então, o plano diretor é um locus, é uma norma, é um instrumento de planejamento essencial quando se fala em reconstrução, quando se fala em prevenção quanto aos efeitos futuros, integração de políticas públicas, urbanísticas, ambientais, antidesastre, entre todas as outras. Então, nosso observatório ele tem muito esse enfoque, né, de ressaltar o valor e a importância do plano diretor, não só para o desenvolvimento urbano tradicional, expansão do mercado imobiliário, construção de infraestrutura urbana, parques, praças, regularização fundiária, mas também no enfrentamento aos desastres. Certo. Fábio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alguns especialistas que foram ouvidos no Poder RS falaram, inclusive, deram uma indicação, na verdade, de que algumas cidades deveriam mudar de lugar em função da enchente, deslizamento de terra e tudo mais. Como é que você vê isso? Olha, isso é um assunto, diria, dos mais desafiadores, né? É uma decisão muito sensível a ser tomada. Os fatos dão conta de que, né, num intervalo de tempo de menos de um ano, alguns locais sofreram 2, 3, até 4 alagamentos significativos, né? Pessoas perderam tudo por mais de uma vez. Comprovando-se tecnicamente que essas áreas, elas são áreas, né, que eu entendo que já está comprovado, mas enfim, né, quando a gente fala em a perda definitiva da propriedade, da moradia de uma pessoa, é sempre importante que se tenha cautela também, né? Comprovando essa situação, entendo que sim, entendo que são áreas que devem ser marcadas, inclusive no plano diretor, inclusive no zoneamento, como áreas não edificáveis ou com uma limitação muito grande de edificação. E tem que se buscar caminhos, né, de eventuais indenizações para as famílias que estão nos locais, mas em especial, né, na perspectiva que a gente trabalha mais, que é a perspectiva de planejamento, impedir que novas ocupações se deem naqueles locais. Porque o histórico da urbanização no Brasil é que as ocupações
mais sensíveis, com menos infraestrutura, com menos atenção do poder público, se deram justamente em áreas cuja a relevância ambiental era muito grande. Então, existiu uma restrição muito grande, não existiu interesse do desenvolvimento econômico tradicional por aquelas áreas, e elas acabavam sendo ocupadas de maneira informal. As pessoas moravam lá com problemática de água, de luz, das necessidades básicas. Hoje a gente tem a questão dos desastres, né? Então, eu entendo que instrumentos também são importantes, os instrumentos urbanísticos, para evitar novas ocupações. Eu tenho conversado, até realizei algumas palestras nas últimas semanas, nos últimos meses sobre o assunto, e eu tenho levantado a utilização do instrumento da preempção, que é um instrumento do Estatuto da Cidade, que tem que vir para os planos diretores do município, como forma do poder público adquirir essas áreas e evitar que essas áreas sejam comercializadas de uma maneira em caráter especulativo, né? Sem as devidas cautelas. Então, Fábio, eu tenho defendido... Deixa eu aproveitar e te perguntar, você está falando do poder público, eu ia lhe perguntar justamente isso, né? O poder público já teve acesso a esse estudo, já teve acesso a esse levantamento, vocês pretendem apresentá-lo em breve? Como é que está essa questão? Porque essas informações são importantes e são relevantes, mas precisam estar na mão de quem define as coisas também, né? Certo. Os dados, eles são dados retirados da própria legislação e dos próprios dados públicos. O que a gente faz é organizar de uma maneira didática, de uma maneira transparente, de uma maneira mais fácil de entender. E a nossa ideia é levar o direito urbanístico, mais especificamente o plano diretor, acesso a todos, né? Então, todas as informações que constam no observatório, o site do observatório é www.direitoeurbanismo.com.br. Então, todos os dados que estão ali são dados de leis, de informações oficiais, que a gente organiza de uma forma visual e fácil entendimento, com divisão por cidades, uma série de questões. Então, eles são de acesso público, o site já entrou no ar, a gente tem um lançamento simbólico agora no dia 10 de julho, num evento da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A Comissão de Direito Urbanístico vai estar fazendo um trabalho. Então, eles são dados públicos que estão disponíveis no nosso site, mas também são dados que, em tese, os municípios eles possuem acesso a eles, porque decorrem de próprias leis deles ou de informação de sites a nível federal, né, como esse cadastro de áreas suscetíveis a desastre, também o IBGE, de alguma maneira, né? Mas a nossa forma de divulgá-los, a nossa forma de comunicar, que é justamente o que consiste no nosso projeto de pesquisa, de tornar o direito urbanístico algo mais palpável, mais inteligível, mais fácil de compreender, né? Ele está no site www.direitoeurbanismo.com.br, que é o site do Observatório. Tá certo. Fábio, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Profissionais de quais áreas fizeram esse estudo? Ele é um estudo jurídico vinculado ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Caxias do Sul. Lá a gente tem um projeto de pesquisa que é interlocuções entre o direito ambiental e o direito administrativo de infraestrutura e urbanístico, e dentro desse programa de pós-graduação e deste projeto de pesquisa, a gente aprovou essa pesquisa específica dos planos diretores junto à FAPERGS, né? Então, é um estudo jurídico, a gente observa as normas e a aplicação das normas. O nosso enfoque é esse. Por isso que muitas vezes a gente não tem a solução para o desastre, né? A gente se preocupa muito mais em tornar esses estudos técnicos vinculantes à ação pública. A gente se preocupa com a efetividade da lei, com o cumprimento da lei e com as necessidades de adequação e melhorias nos aspectos normativos. Nós somos um conjunto de pesquisadores da área do direito e esse é o nosso enfoque principal nessa abordagem, que muitas vezes se dá por outras áreas. É uma área tipicamente interdisciplinar, né? Mas os nossos estudos são estudos jurídicos. Tá certo, então. Muito obrigada, Fábio Vanin, especialista em Direito Público, Ambiental e Urbanístico. Muito obrigada pela tua participação aqui no Poder RS. Seja sempre bem-vindo com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade.